Qual é a senha? Bem-vindo à Sociedade Paranormal. As portas da Sociedade Paranormal foram abertas. Bem-vindos! Agora você faz parte deste clã em busca de respostas para os mistérios da nossa raça. Eu sou o Bruno, seu anfitrião, e toda semana vou estar com um convidado muito especial aqui do meu lado. Mas antes de revelar o convidado dessa semana, você já correu lá no nosso Instagram, no Sócio Paranormal? Não? Então corre lá, Sócio Paranormal, e se inscreva. Mande para todo mundo que você já sabe. Quanto mais pessoas lá no Instagram, mais convidados incríveis como este você tem aqui todos os sábados. E aqui no Spotify, não esqueça de deixar as suas 5 estrelas, ativar os sininhos para notificação e mandar para todo mundo que você gosta. Agora, sem mais delongas, hoje o papo vai ser incrível, galera. Eu tenho certeza que você não vai conseguir descolar até o final desse episódio, porque hoje, aqui comigo, ele, o tão famoso astrólogo e tarólogo André Souza, que vai bater um papo com a gente aqui hoje no Sociedade Paranormal. Bem-vindo à Sociedade, André. Boa noite. Boa noite, tudo bem com você? Gente, famosíssimo. Custamos trazer ele, né, André? As agendas não batiam. Muito ocupado. Gente, foi um rolê para trazer ele, mas a gente está muito feliz. Gratidão, André, mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui na família Sociedade Paranormal, que a nossa ideia é desmistificar um pouquinho os tabus da nossa sociedade. A gente tem que mostrar que existem várias vertentes. Eu acho que você é uma das pessoas certas para nos ajudar nessa missão. E para a gente começar, eu queria entender como que o André Souza chegou na astrologia, se tornou tão apaixonado pelo tarô. É uma pergunta bem peculiar, porque é bem diferente o rumo que eu tomei. Mas primeiro eu quero agradecer pelo convite. Muito obrigado, viu, por ter me visto e pensado em me convidar. De verdade, fico bem feliz. Me sinto honrado. Então, eu, desde que eu me conheço por gente, gosto do ocultismo, ponto, né? O mundo esotérico é o que me atrai, mas eu venho de uma família bem religiosa, então eu tenho uma formação cristã ortodoxa totalmente, sabe? Minha mãe, desde sempre, antes, dentro da barriga dela, eu já ia para a igreja. Então, a astrologia, o tarô, qualquer coisa mística era um grande tabu para mim. E eu sempre me interessei, tinha alguma coisa dentro de mim que sempre me chamava para o lado dos vilões da Disney, sabe? Da magia. Eu sempre gostei mais da Malévola, por exemplo, dos vilões mesmo, e que tinham a questão da magia, que faziam magia. Eu gostava de quem fazia magia, sabe? Jogos, magos e tudo mais. E eu, dentro da religião cristã, quando eu tinha lá por volta dos 10 anos, eu já não me encaixava mais, não me encaixava mesmo, porque eu fazia já questionamentos que ofendiam as pessoas pela minha curiosidade. Vou dar um exemplo básico, eu perguntava por que a gente tinha que ser inimigo do diabo, porque a treta dele era com Deus, não com a gente, sabe? Aí por que estão falando pra eu odiar uma pessoa que eu não conheço? Por que estão falando isso? E eu ficava questionando e não tinha essas respostas. E lógico, eu também sou gay, então dentro de uma religião cristã isso é inaceitável, não tem cabimento nenhum. E aí eu decidi, né, depois de muitos traumas dentro da própria igreja mesmo, que eu já passei, já enfrentei coisas assim, de abusos absurdos que aconteceram comigo. Tentaram diversas vezes fazer na minha adolescência a famosa cura gay, sabe? Tentaram que é um absurdo mesmo. Isso, né? Essa história de cura gay, eu acho que é o maior absurdo que existe na história da nossa humanidade, que eu acho que vai ser um dos temas que a gente pode trazer aqui no Sociedade. Mas você
passou por uma tentativa de cura gay. Uma não, várias. Várias. Porque eu sempre fui muito resolvido. Com 13 anos, eu já me assumi dentro de casa, mesmo com uma família totalmente, como eu falei, religiosa, né? Na cabeça da minha mãe, até hoje, inclusive, ela acha que é uma fase, ela acha que isso vai mudar, ela acha que eu vou conseguir me converter em algum momento. Então, na minha adolescência, porque a gente ainda tá sob o domínio dos nossos pais, querendo ou não, né? Eles que pagam nossas contas naquela fase e tal. Passei por diversos processos de tentativa, né? De mudança, até por mim mesmo, porque eu cresci com uma lavagem cerebral, achando que eu tava errado. Então, eu tive esse processo todo de desconstrução, que isso vai levar uma vida toda, porque eu sempre falo que a nossa vida adulta é uma mentira. A gente passa a vida adulta tendo que resolver problemas que aconteceram na infância, na terapia, sabe? Então, eu sei que é uma coisa que vai ficar assim marcada e que tem que ressignificar aos poucos. E aí eu fui, assim, sendo levado para igrejas, para psicólogos, até que chegou numa psicóloga que eu não sabia mais o que fazer. Eu tenho uma síndrome que é borderline, eu desenvolvi também, por conta disso tudo que aconteceu, que se chama transtorno de múltiplas personalidades também. Porque eu não sabia mais quem eu era, sabe? Porque tinha o André, o André que queria sair, o André bruxo, digamos, e tinha o André que tinha que ser aquela pessoa ali pra sociedade, pra ficar dentro do meio das pessoas. E eu fui nessa psicóloga, tinha uns 14 anos, e ela é espírita, kardecista. E aí eu tava falando com ela, eu falei, eu tenho que me consertar de algum jeito, porque eu não aguento mais. Por volta dos 14 anos, eu já tava com tentativas de suicídio no meu histórico, sabe? Eu tive depressão muito novo, na pré-adolescência eu já comecei com depressão, imagina os motivos, né? E aí ela me falou, não, tipo, tem nada de errado com você. Aí eu, como assim não? Aí ela me explicou, tipo assim, olha, eu sou de uma religião que a gente não considera que isso é errado. Aí eu, como assim? E eu não tinha noção de que existiam pessoas, de que existiam religiões, de que existiam crenças que não consideravam errado, sabe? Você apenas acreditava naquilo que dentro da que bolha. Tinham te falado dentro da bolha. Exatamente, então, tipo assim, Deus. eu não tinha Seus noção, pais, né? então, realmente te colocaram mesmo dentro de uma bolha, né? Sim. Minha mãe, na verdade, porque o meu pai não tem religião, mas ele nunca se envolveu. Então, foi eu nasci dentro de uma igreja, literalmente, sabe? Entendi. Então, eu não tinha visão. E também a escola que eu frequentava, todo mundo bairro pequeno, todo mundo se conhece, todo mundo é para as mesmas igrejas e tudo mais. Aí, quando ela falou isso, e eu já tinha 14 anos, eu comecei a pesquisar no Google, já tinha acesso à internet, e fui vendo, tipo assim, aí eu comecei pesquisando Wicca, comecei pesquisando bruxaria, paganismo, e fui me identificando muito com tudo isso. Só que eu tenho uma questão da liberdade emancipatória. Eu nunca gostei de uma religião específica. Eu tenho uma questão minha que eu acredito que as religiões são muros, sabe? É algo pessoal meu. Mas eu nunca consegui me identificar em uma. Eu acredito eu sou agnóstico, na verdade, tá? Então, eu acredito que existe um ser maior, mas ele não tá dentro de uma religião, sabe? Então, o que eu comecei a fazer? Eu sempre tive interesse por astrologia no sentido de curiosidade, porque como eu vinha de uma família tradicional, cristã, religiosa, eu não acreditava na astrologia. E eu queria provar que a astrologia era uma farsa. Porque na minha cabeça não fazia sentido nenhum a astrologia. Eu queria provar que era uma farsa. Eu queria provar que era uma farsa. Eu queria provar que tudo era uma farsa, na verdade, sabe? Seria uma revolta da sua parte, assim, depois disso? Essa questão de querer provar seria meio que uma revolta? Seria por causa que eu queria até provar que... Eu acho que eu queria até provar que Deus era uma farsa, entende? Uhum. Eu queria literalmente cancelar isso da minha mente. E aí o que aconteceu? Eu nessa busca de falar, eu acredito em Deus, então automaticamente eu tenho que acreditar em fada, duende, gnomo e ET. Porque se eu acredito em um ser que eu não vejo, eu tenho que acreditar em todos os outros. Aí eu falei,
A astrologia é uma coisa que eu via muito sendo popularizada, as pessoas, os horóscopos, capricho, tudo mais. E eu queria provar que não existia também astrologia. E aí eu fui estudar astrologia. Por quê? Porque na minha cabeça também, eu sempre fui uma pessoa muito, muito racional. Então eu falava, não tem como eu falar que não existe, que isso não funciona, se eu não entender como funciona. Então eu fui e paguei um professor particular de astrologia para ele me ensinar astrologia, porque eu queria provar que a astrologia não existia. Então eu fazia faxina para pagar esse professor. Eu era adolescente ainda, porque eu queria provar que não existia para mim mesmo. Porque eu amava esse mundo, eu tinha muita curiosidade, mas eu, mesmo amando tudo isso, eu queria provar que não existia para mim. Poder parar, sabe? Porque era uma sede dentro de mim, muito forte. E eu queria, digamos que, provar que estava errado, que eu não tinha que continuar. Entendi. E aí não deu certo, né? Porque conforme mais eu estudava, mais você gostava. Mais eu gostava, mais eu apaixonava, comecei a testar com as pessoas. Então eu peguei prima, amigo, estranho, comecei a fazer pesquisa de campo. Deixa eu ver teu mapa, deixa eu fazer... Isso aqui bate, olha, vou fazer um texto pra você, você me fala. Não quero saber da tua vida. Eu comecei a pegar gente estranha mesmo e testar com as pessoas. E as pessoas ficavam impressionadas, queriam me pagar, falavam que eu ajudei elas pra caramba. E eu totalmente leigo ainda. Aí, mano, eu me encontrei. Aí não teve como. Aí eu falei, eu quero viver disso. Eu quero trabalhar, eu quero que isso aqui faça parte da minha vida. E aí eu achava que isso só ia acontecer quando eu tivesse lá pros 40, 50 anos. Porque na minha cabeça também astrólogo tem que ser velhos e pessoas com muito dinheiro, né? Olha os tabus aí, ó. Na minha cabeça eu tinha que ser eu tinha que ser tipo assim um João Bidu da vida, uma Cláudia Lisboa. As minhas referências eram de pessoas mais velhas e de pessoas que já tinham grana, que já tinham uma carreira antes. Então, o que eu pensava? Que antigamente a gente não tinha tantos tarólogos jovens, né? Assim, geralmente a gente tinha mais essa visão de pessoas mais velhas mesmo. Principalmente no final de 90, no início de 2000, né? Sim, foi um bom planetário que teve, né? Eu nasci bem numa época muito interessante da minha geração toda, que levou também a essa busca pela pesquisa espiritual, na minha visão. Então, agora tem pessoas mais jovens mesmo, e a internet ajudou muito. Eu acho que a internet popularizou muito também, né? Porque antes você tinha que fazer cálculos matemáticos gigantescos, hoje em dia o computador faz tudo pra você. Entendi. Então, e é uma coisa muito cara. E você então apaixonou primeiro pela astrologia, né? Sim, eu não acreditava no tarô também. Não acreditava? Tudo que eu faço eu não acreditava. Tudo que eu faço, eu não acreditava. Tudo que eu faço foi porque eu via que as pessoas gostavam e eu queria tentar entender o motivo. E nisso de tentar entender o motivo, eu acabava me apaixonando e praticando, entendeu? Nem por aqueles signos que geralmente todo mundo lia quando era criança, adolescente, você gostava? Nossa, odiava, não batia nada comigo. Sério? Não, nossa, totalmente, como é que eu posso falar? Superficial, entendeu? Então, e outra coisa, só falando no feminino, não tinha pra homem. Verdade, então, tipo era assim, só falava, você feminino. vai encontrar. Sabe, você vai encontrar o príncipe da sua vida, o homem da sua vida, tal, não sei do que lá. Uma garota vai se apaixonar por você, não sei. Aí eu ficava tipo, gente. Se o seu já não batia nada. Qual o signo que você é? Desculpa. Eu sou touro. Se o seu de touro, que é super legal, já não batia, imagina o meu que é ruim pra caramba, que é Capricórnio. E eu amo Capricórnio. Que isso, Capricórnio é um signo muito difícil. É difícil mesmo, mas eu gosto, pra trabalhar principalmente. Então, eu gosto muito dos signos de terra, né? Eu puxo o saco. O meu é de terra, então eu gosto de praticidade, eu sou muito terra. Então, assim, eu fui em busca e aí eu tinha essa visão das pessoas mais velhas, tal, porque na minha visão o quê?
a astrologia é meio que um hobby. Você não consegue ganhar tanto dinheiro com a astrologia. Então, na minha cabeça, eu tinha que já ter um emprego, construir a minha vida primeiro, sabe? Aí, vou me aposentar, deixa eu fazer o que eu gosto. Só que nessa, não deu certo. Não deu certo. Por quê? Porque tudo que eu fazia dava errado. Eu não conseguia parar um mês no emprego. Tudo dava errado. Eu tentava fazer uma coisa e dava errado. Eu tentava estudar uma coisa e dava errado. Eu não... Tipo... a minha carteira de trabalho só foi assinada uma vez na vida. E eu fiquei 9 meses. E desses 9 meses, eu acho que 3 meses eu fiquei afastado no INSS. Porque eu tive um colapso mental. Pra você ter noção. E Jura? isso tudo tá no meu mapa astral, pra você ter noção também. Que loucura. Sim, Era o qualquer universo pessoa... falando, não, você não vai fazer isso. Exatamente. E tá no meu mapa astral, tipo assim, que eu não consigo ter emprego formal, que eu posso ter colapsos mesmo se eu trabalhar sob pressão, eu não sou uma pessoa que trabalha sob pressão, etc. E, enfim. Então, aí teve uma hora que eu falei, deixa eu tentar fazer um bico aqui, né, de astrólogo, tentar dar um jeito. E aí eu conheci algumas pessoas que trabalhavam na internet, com parte esotérica, com tarô principalmente, e falavam, olha, André, eu tô tirando 2.000 por mês, tô tirando tanto por mês. Na época que ganhava um salário mínimo, ver uma pessoa falando que ganhava isso sem sair de casa, Assustou, nossa, né? eu falei, caraca, eu tenho que tentar, porque se eu ganhar R$700, 400 já vou estar no lucro. E foi quando eu comecei. Só que nisso que eu comecei, bombou. Então eu comecei e no primeiro mês que eu tava na internet, eu fiz já acho que R$600, assim, eu fiquei todo feliz, todo animado. Aí depois eu consegui fazer 1.000. Aí quando eu peguei aqueles R$1.000, eu investi. Aí esses 1.000 virou 4.000. Aí eu fui cada vez investindo mais, entendeu? Na minha parte da internet mesmo. E eu fui fazendo o meu nome. Entendi. E aí nisso eu conheci o tarô também. Me apaixonei pelo tarô. O tarô de Thoth, que é o tarô do Crowley. Você conhece o Crowley? Então, a gente já teve aqui um episódio que a gente falou sobre o tarô com a Iris, mas assim, existem vários tipos de tarô, né? Sim, existem vários tipos. Todos têm o mesmo significado, basicamente, o que muda é a estrutura um pouco, mas vários tipos. O jeito de ler também muda, como que... Ou não, muda. É tudo a mesma coisa? Também tem várias técnicas, mas o significado das cartas não mudam, é isso. Entende? Entendi. Então, e aí, alguém te apresentou o tarô? Sim, exatamente. Eu trabalhei numa clínica de terapias integrativas em Curitiba, e eu tive que fazer uma apostila, né? Reformular uma apostila de tarô. E aí, quando eu tava reformulando, tava tendo que ler as cartas, né, e tal. E, mano, aí eu lia, tipo assim, amava aquele significado. Eu falava, nossa, que imagem bonita. Nossa, esse significado, tipo... Aí eu fiquei louco, aí eu falei, eu tenho que aprender isso. Aí eu aprendi o basicão mesmo, assim, num final de semana, num curso que eu fiz. E comecei a estudar mais. Aí depois eu também paguei uma professora particular para me ensinar carta por carta. Toda semana eu tava lá aprendendo carta por carta, 1 hora de aula, e me especializei, né, no tarô. E aí eu comecei a trabalhar com tarô. E o que prova o meu trabalho? Eu sempre falo, não tem como provar o meu trabalho cientificamente. O que prova meu trabalho é os resultados que eu dou. Então tem aquela frase, né? Podem questionar os meus métodos, mas não os meus resultados. Então, quando eu via os resultados dos meus clientes, os feedbacks, nossa, cada vez me dava mais tesão em estudar mais. E hoje eu tô aqui, trabalhando e vivendo disso, sabe? Tarô e astrologia. Eu não sei qual eu amo mais, sendo sincero. Para as pessoas que estão nos escutando agora, que não entendem nada, você falou do mapa astral. O que seria o mapa astral? O mapa astral, ele é o desenho do céu quando você nasceu. Basicamente, é como se fosse um retrato das energias que você absorveu no nascimento. Então, o que um astrólogo é? Um astrólogo nada mais é do que um tradutor do universo.
Então eu consigo ver as energias e as influências que você recebeu no nascimento a partir desse mapa. Porque eu vejo como é que estavam as configurações celestes quando você nasceu, entende? Por isso que a gente pede o local, o horário exato de nascimento, né, a data. E aí, a partir do gráfico que eu tenho, que é um gráfico, né, eu consigo saber quais são as tendências que você possui em todas as áreas da sua vida, de personalidade, o que você atrai, né? Eu tenho, digamos, que a vida da pessoa na palma da minha mão, e é muito louco, porque tá tudo escrito. A gente já nasce com tudo escrito, sabe? E eu nunca atendi um caso que não estava escrito a vida da pessoa realmente ali. Então... O mapa astral consegue dizer a vida da pessoa por completo, do início até o final? Sim, basicamente sim. Que loucura! Então, tipo, ali você consegue ver a profissão que a pessoa vai ter, o tempo que ela vai trabalhar, a vida amorosa, a parte financeira, tá tudo ali dentro do mapa astral? Sim, exatamente. Mas, por exemplo, ó, você tem ali Netuno na casa 6, que é um dos meus casos. Aí, pode indicar que você vai trabalhar com espiritualidade ou, por exemplo, com o mar. Porque Netuno fala do mar também, sabe? Então, a gente pega uma pessoa que eu vejo que ela pode trabalhar com tecnologia. Tá, mas que tipo de tecnologia? Vai ser TI? Vai ser um engenheiro? Vai ser uma pessoa que trabalha com inteligência artificial? E por aí vai. Ele não vai especificar, tipo, exatamente a tua profissão, mas ele vai mostrar as áreas que você tem talento, entende? Então o mapa astral, ele tá ligado com o seu signo, mas assim, ele é um arquivo só, você não precisa ficar repetindo o feito dele, não, né? Sim, é como exatamente. signo, que tipo assim, que toda semana tem o signo, né? O mapa astral você precisa fazer de tempos em tempos, ou é um mapa astral para uma vida? Um mapa astral para uma vida, e aí todo ano você pode fazer um mapa anual, que é de previsão, para você saber como é que vai ser aquele ano, entende? Ah, tá. Então, a gente consegue fazer... Ah, André, mas me conta, eu consigo fazer, tipo, pelo meu mapa da vida, eu já consigo ver todas as minhas previsões? Já, consegue, mas eu quero ver quem é que vai ter esse trabalho. De fazer isso. De fazer essas previsões para a vida toda. Então, todo ano, a gente pega e faz as previsões anuais com base no mapa astral de nascimento. E a gente também tem a Revolução Solar, que é como se fosse um novo mapa, o mapa do ano. Mas ele é descartado, então tudo se baseia no mapa do nascimento. Tudo. Então a pessoa entrou em contato com você querendo fazer um mapa astral para saber da vida dela. O que ela precisa te enviar, no caso, para você poder fazer um mapa astral? Ela precisa enviar a data de nascimento, né, o horário exato de nascimento e a cidade que ela nasceu, né, com o estado. Só isso? Sim. E é difícil, porque as pessoas não sabem o horário que nasceram, velho. Tipo. Pois eu mesmo não sei o horário que eu nasci. Pois é, aí tem gente que tem que correr atrás de certidão de nascimento, tem certidão que não mostra, tem gente que casa e perde a certidão de nascimento. É bem chato, assim, sabe? Tem o horário de nascimento, não dá pra fazer o mapa. Não dá pra fazer o mapa, não. Entendi. Dá pra saber pouquíssima coisa, sabe? E se a pessoa, por exemplo, soltar uma data aleatória da cabeça um horário aleatório da cabeça dela, pode saber que vai dar errado, né? Sim, vai dar errado. Vai dar errado. Ela pode até se identificar com algumas coisas, porque tem coisas que não vão mudar por causa do horário, sabe? Tipo signo, um planeta. Então tem coisas que não vão mudar, mas vai dar muita coisa errada, vai dar muita coisa que não vai bater. E se fizer uma previsão, vai sair tudo errado na previsão, entendeu? Então tem que ser realmente o horário certinho ali. Sim. Que legal. Porque é um cálculo, entende? Entendi. Imagina que se o número dá errado, o cálculo todo vai sair errado. Que legal. E aí os signos, então, entra nessa parte de astrologia também, né? Os signos os signos influenciam no tarô também ou não? Não, a gente consegue. Bom, primeiro, os signos
são totalmente astrologia, 100% astrologia. Temos 12 signos, temos planetas, asteroides, as casas do zodíaco e tudo mais. Então a astrologia, ela tem muitos pontos a serem investigados. O que mais falam é de signo. O signo, ele nem é um ponto assim tão forte e grandioso, se a gente for comparar com todo o resto do mapa. Só que, por que falam do signo? Por causa do marketing que aconteceu. A astrologia, por muito tempo, pela igreja, ela foi condenada, né? Só quem poderia ter conhecimento da astrologia eram a igreja e o pessoal da monarquia. Então, quando aconteceu a Revolução Industrial, a astrologia ela foi popularizada novamente com jornais. E aí precisavam de algo que todo mundo se identificasse. E o nosso signo solar, ele é uma posição do céu que fica durante um mês, basicamente, inteiro. Entende? Então as pessoas sabem que se você nasce em tal mês, você é daquele signo. Por isso que usam o signo solar como o principal ponto astrológico. Então quando você fala que você é de Capricórnio, é porque você talvez nasceu lá no fim de dezembro ou em janeiro. Por quê? Porque o Sol, todo mundo sabe que o Sol naquela época está passando em Capricórnio. Aí não precisa de data de nascimento, não, só precisa da data, mas não precisa de horário, não precisa saber onde você nasceu, entende? É aquilo para todo mundo. E por isso que aí foi divulgado dessa forma com signos. O tarô, tem tarôs que usam simbolismos astrológicos, por exemplo, o tarô de Thoth, que é o que eu uso, tem, mas o tarô ele não tem a ver com astrologia, ele não precisa de astrologia. A gente consegue fazer previsões para os signos com o tarô, porque a gente pega a energia daquele pessoal daquele signo e joga e pergunta pro tarô, entendeu? Mas o tarô ele não depende nem um pouco de astrologia e a astrologia não depende nem um pouco de tarô. Eles são complementos incríveis. É o combo perfeito, mas eles são independentes um do outro, entende? E quem busca mais o serviço do astrólogo e do tarólogo? São homens, são mulheres? São mulheres, no meu caso é bem misto, inclusive, mas são mulheres. Que buscando profissão ou vida amorosa. A astrologia, ela consegue, por exemplo, libertar uma pessoa de um relacionamento abusivo ou de algum problema que ela esteja passando ou não? Ela consegue trazer a luz para essa pessoa, entender os padrões dela, ter esse autoconhecimento, mas não liberta ninguém. Quem tem que se libertar é a pessoa, né? Então, eu já atendi várias pessoas que eu mostrava, olha, você tem uma tendência a ter um relacionamento abusivo. No mapa mostra isso, sabe? No mapa mostra isso. E é muito triste quando eu atendo mulheres mais velhas, por exemplo, que sofreram muito e às vezes vivem até uma dependência do marido que não podem se divorciar. E se elas tivessem feito uma pastoral delas, digamos que quando elas tinham 20 anos, bem mais novas, elas não tinham passado por tudo que passaram. Então, a astrologia mostra as tendências e a pessoa escolhe qual caminho ela quer seguir, entende? Tá na mão da pessoa. Não tira o livre-arbítrio. A astrologia, ela mostra, mas ainda tem o livre-arbítrio que a pessoa tem a opção de fazer o que o mapa disse ou então não, né? Vou seguir aqui conforme a minha cabeça. Sim, digamos que o destino pode dar no mesmo. Eu vou dar um exemplo para você, ó. Tem pessoas que têm tendência a se relacionar com viciados, drogados, pessoas confusas. Só que esse mesmo aspecto astrológico, ele também pode representar uma pessoa que tem uma tendência a se relacionar com gente espiritualizada, artistas. O que vai diferenciar é o tipo de energia que a pessoa tem ali, se está bem aspectada ou não. Se a pessoa tem noção disso, então ela vai evitar as pessoas com a energia negativa, entendeu? E vai focar nas pessoas com a energia positiva. Então não é porque você atrai relacionamentos com pessoas problemáticas que você tem que escolher essas pessoas, porque sempre tem os dois polos, a luz e a sombra. Você pode atrair a parte da sombra, mas você também pode atrair a parte da luz. Aí fica o critério da pessoa, entende? Como é feita uma leitura de tarô? Então, assim, a gente te procura para fazer uma leitura. Como começa a leitura? Como que para quem nunca viu, não entende, nunca
não conhece, né, esse método, como que é feita essa leitura? Bom, cada pessoa faz de um jeito. Eu particularmente gosto de ser prático. Então, eu analiso a vida da pessoa pelas cartas. Eu faço uma técnica, que é uma mandala, chama de mandala, né? Onde eu vejo como é que tá a energia da vida da pessoa através das cartas, dos significados, dos arquétipos das cartas. Então, eu vou falando pra pessoa como é que tá cada área da vida dela, pelo que eu vejo no tarô, pelo que as cartas me mostram. Aí, depois disso, eu abro para conversar com a pessoa e a pessoa fazer as perguntas que ela deseja para eu poder aconselhar a pessoa, né, naquilo que ela está buscando, naquilo que ela deseja o conselho. Tem coisas que dá para responder, tem coisas que não dá para responder. O que eu não respondo, por exemplo? Tem gente que já me procurou para saber quem era o pai do filho, sabe? Tipo, quem é o pai do meu filho? É Tô na sério? dúvida. Nossa, demais! Várias Deus. vezes. E aí eu falava, olha, você tem que fazer um teste de DNA, tipo, eu não vou me arriscar a ler. Ah, mas por que não? Porque você não acredita no que você tá vendo? Eu acredito. Só que eu não sou doido de me responsabilizar por isso, sabe? Sendo que tem Gente. já técnicas que vão conseguir te dar uma comprovação e vai conseguir também fazer com que você tenha um suporte maior. Então, eu trabalho mais nessa vibe, sempre no um lado bem responsável mesmo. E tirando, muitas vezes, essa responsabilidade de gente que quer saber se, tipo assim, ai, eu devo fazer essa cirurgia, André? A primeira coisa que eu pergunto, você tem opção? Não, eu tenho que fazer porque senão o médico falou que eu vou morrer. Aí eu, então por que você tá perguntando? Já pergunta sabendo da resposta, né? Tem pessoas. Você tá esperando então o quê? Uma resposta negativa? Tem coisas que não é legal perguntar. Lógico que dependendo, eu respondo, eu ajudo a pessoa, né? Peço, não, então vamos mudar, vamos pedir um conselho pra isso e tal. Mas, por exemplo, quem é o pai do meu filho eu já acho demais. Até eu achei demais. Como funcionam esses conselhos? As cartas, elas nunca vão dizer pra você o que você tem que fazer. Tipo assim, o tarô não é uma ferramenta pra sim ou não. Resposta pronta, sabe? Devo terminar meu relacionamento? Sim ou não? O tarô não vai responder sim ou não. Ele vai te aconselhar, ele vai mostrar pra você a situação que você se encontra, a tendência que existe, caso você tome aquela decisão, se vai ser mais positivo ou negativo, e aí a pessoa toma a decisão, entendeu? Então, você fala pra mim, André, devo terminar essa relação? Aí eu vejo lá que o tarô tá mostrando que sim, se você terminar você vai ser mais feliz, vai se sentir liberto, vai conseguir prosperar, você vai poder até ficar mal por um tempo, mas depois você vai ficar muito bem, tua vida vai andar. E aí eu vejo que se você não terminar, tu vai entrar numa depressão, vai ficar do mesmo jeito, só vai sair perdendo ali. Eu vou falar isso pra pessoa. A pessoa vai tomar a decisão dela. E o tarô, ele sempre vai falar aquilo que a pessoa já tá sentindo também. Você quer saber se o tarólogo é bom? É se ele falar aquilo que você já tá sentindo dentro de você. Ele vai te confirmar aquilo que a tua intuição já tá falando. Não é a nossa função prometer nada e trazer clareza, sabe? Trazer respostas e iluminação para a pessoa. Na astrologia, a gente consegue fazer previsões apenas para a vida da pessoa, ou seja, a pessoa física, ou a gente também consegue fazer um trabalho para pessoa profissional, ou para empresa, ou para profissão. A gente consegue ter esse desmembramento. Eu quero olhar minha astrologia apenas para sociedade paranormal, no caso. Eu consigo? Sim, você consegue. Inclusive, a sua empresa, né, ela tem um mapa astral também. Então, as pessoas pensam que só o ser humano possui mapa. Tudo tem mapa astral. Países têm mapa, empresas têm mapa. Quando aquilo dali foi criado, né, existiu ali o mapa feito, basicamente. Então, tudo tem mapa, a gente consegue fazer tudo baseado no mapa, entende? Então, se você criou a tua empresa hoje, dia 22/8 às 6h28 da tarde em São Paulo, capital. É um mapa. Aquilo é um mapa, eu consigo ver como é que é a energia daquilo, como é que aquilo dali vai acontecer.
sabe? O tipo de público que atrai, o tipo de comunicação, questões financeiras, consigo ver tudo. Legal, porque quando a gente fala de mapa astral, primeiro a gente pensa assim, mapa astral é só para pessoa, né? Horário de nascimento, data de nascimento, mas então a gente consegue também fazer para instituições, para profissão. Que legal. E deixa eu te perguntar, os sonhos pode também trazer mensagens que ajudam ou na astrologia ou no tarô? Sim, totalmente. O tarô, inclusive, o tarô, no caso, ele é um ótimo tradutor de sonhos, né? Trabalhamos muito com arquétipos no tarô, então a gente consegue identificar e fazer leituras específicas para saber se aquele sonho é um sonho positivo, negativo, inconsciente, se é uma premonição, se é um aviso, né? A gente consegue entender o que está por trás daquele sonho. Eu atendo muito casos de clientes que sonham bastante, sempre me trazem esses sonhos e a gente analisa os avisos e tudo mais. O último, um dos sonhos mostrou que ele ia ser pai pelo tarô, né? E ele depois apareceu falando pra mim, olha, André, aconteceu mesmo, hein? A minha namorada tá grávida, vou ser pai. Então o sonho foi um complemento ali do tarô. Sim, o tarô é bem melhor para avaliar sonhos. Sobre vidas passadas, o que a astrologia diz sobre este fenômeno? Tem uma especialização na astrologia que se chama astrologia kármica, que ela é baseada só nisso, né, em mapa kármico. Então, a astrologia ela consegue mostrar pra gente algumas tendências da vida passada que a gente pode carregar nessa vida, né, e até mesmo a missão que a gente tem aqui para mudar isso. Temos pontos do mapa que falam muito sobre isso, a missão de vida, como chamam, que são os nodos lunares ou cabeça e cauda do dragão. E esses pontos, eles falam muito sobre a questão de vida passada, de que algo que você aprendeu na vida passada, né, e você carrega ainda nessa vida, e algo que você tem que aprender nessa vida. Tem que desenvolver, no caso. E lá no mapa astral que a gente monta, que a gente falou no início do podcast, ele traz esses vestígios de vida passada ou não? A gente precisa fazer um específico? Sim, é pelo próprio mapa astral mesmo, tá? Então é um mapa de nascimento que vai falar sobre esses vestígios da vida passada. Aí, no caso, só muda a interpretação se baseando no significado daquilo na vida passada. Tem jeito da pessoa ler o tarô para si própria ou isso é proibido? Tem sim, eu até aconselho. Lógico que dependendo se você está numa situação onde você tem uma tendência, né? Fica muito complicado. Por exemplo, eu quero saber se eu devo comprar esse telefone. E você tá muito afim de comprar o telefone. Você pode tirar um monte de carta ruim que talvez você não queira enxergar, tá? Sabe? Que aquilo dali é negativo. Devo fazer essa compra? Devo tomar essa atitude? Devo chutar o balde? A pessoa já vai estar com uma tendência para aquilo. Então, às vezes, é legal ter uma visão de fora. Mas para você também se guiar, meditar, ter um conselho ali para entender como é que vai ser teu dia, ou o que você tem que fazer numa situação, é perfeito. A pessoa pode jogar para si mesma assim, não tem problema nenhum. Eu jogo para mim o tempo todo também. É que a gente tem um tabu que não pode. Sim, tem muitos tabus dentro desse meio, esotérico principalmente, do tarô, que eu sempre tô tentando quebrar, sabe? Tem gente que acredita que o tarô... Primeiro, para poder começar a jogar tarô, você tem que ganhar um tarô de alguém. Você tem que fazer toda uma ritualística toda vez que você quiser jogar. E, gente, o tarô é técnica, sabe? Eu ganhei algum tarô na minha vida, eu acho que foi esse ano passado. Todos os outros eu tive que comprar para trabalhar. E eu vivo de tarô, as minhas leituras são certeiras. Nunca ganhei nada de ninguém, não. Eu tive que correr atrás e comprar mesmo. E que bom que eu fiz isso, porque veio com a minha energia, deu tudo certo. Então, tem muitos tabus que tem que ser quebrados, mesmo que são crenças limitantes, na verdade, na minha visão. E a gente sabe que ao longo a internet ajuda muitas pessoas, principalmente você, a gente falou isso lá no início, né, que a internet ajudou muito essa parte dos astrólogos, dos tarôs e tudo mais, dos tarólogos, perdão. Mas, da mesma forma que a internet ajuda, ela atrapalha muito, que dentro disso veio muitas pessoas que se dizem ser astrólogos, né, e tarólogos, para enganar as pessoas. Você sofre muito com esse tipo de pessoas, e isso atrapalha na sua profissão?
atrapalha totalmente. Eu não sofro, porque eu não atraio pessoas, clientes, né? Que achem isso de mim, por exemplo, sabe? Mas isso banaliza. Eu sofro preconceito, a gente sofre preconceito por causa disso. As pessoas esperam, às vezes, resultados que é impossível entregar por conta de promessas de charlatões, entende? Vejo muita gente sendo enganada e, infelizmente, acontece, né? Tem em todo lugar. Então, sim, prejudica demais. E sim, a resposta é sim. Sofro pra caramba por causa disso, porque, querendo ou não, a gente é confundido com essas pessoas, né? Você já recebeu alguma cliente que veio de um charlatão e você teve que então mostrar para ela realmente que é uma profissão certa e certeira, ou você nunca recebeu ninguém que veio de uma pessoa que a enganou? Várias vezes, clientes que já gastaram 10 mil, 20 mil com trabalhos, né, com questões assim que não aconteceu nada. Eu faço terapia com alguns clientes meus que eles já gastaram horrores e agora tem que fazer terapia para poder arrumar o que foi feito, sabe? Toda desilusão. Então, sim, o tempo todo. É muito triste. Porque são pessoas que estão totalmente vulneráveis. Algumas, elas querem o charlatão mesmo, sendo sincero. Também não passo pano, não. Tem algumas que querem aquela resposta fácil, aquela solução rápida mesmo, entendeu? Mas tem outras que realmente são enganadas porque estão ali numa fragilidade e porque são bandidos, isso pra mim. Quando um bandido vê ali, né, a vítima presa fácil, vai lá e pega. O que geralmente esse pessoal promete que é assim impossível de realmente a profissão dar? Então, assim, o que esses charlatões prometem que você fala assim, gente, isso é um absurdo, isso não existe? Olha, prometem tudo, porque quando você promete algo pela espiritualidade, você já entra no charlatanismo. É isso que diferencia um profissional sério de um charlatão. Não tem como você prometer nada vindo da espiritualidade, sabe? Não tá no nosso domínio. Então, se alguém te promete algo, não confia na pessoa, primeiro ponto. Mas o mais comum é trazer o amor de volta, dinheiro rápido, sabe? Resolução de problemas instantâneos, como se fosse literalmente um milagre, um passe de mágica. São os mais comuns, assim. Como que a gente consegue identificar que a gente está ou num tarólogo, astrólogo sério, ou que a gente está caindo no golpe? Tem como identificar? Tem sim. O primeiro ponto é o que eu falei da promessa. Se a pessoa te promete resultados, né, rápidos, milagrosos, se a pessoa te promete qualquer coisa pela espiritualidade, é um charlatão. Porque a gente não pode prometer nada, porque depende do nosso cliente. Então eu consigo fazer a minha parte e você faz a sua, né? E logicamente a pessoa ela vai jogar um monte de problema na sua vida, que você numa situação de fragilidade vai identificar. Então vai falar, olha, eu vejo uma energia negativa, você vai ter que fazer tal coisa, uma limpeza, etc. Muitos casos existem, mas é muito exagerado. Os valores são muito altos, entende? Vira tudo um absurdo. Então você começa pagando uma consulta, às vezes, de R$100, que para você ter a solução do problema é 5 mil, é 3 mil, entende? Então, vira uma venda casada de muita coisa. Esse é um grande problema. É diferente de você passar no profissional que ele identifica que você tem um problema de ansiedade pelo tarô, ou que você está passando por um problema depressivo, e esse profissional tem ferramentas que podem te ajudar. E esse profissional fala, olha, se você quiser, tem essas ferramentas dessas sessões que podem te ajudar. Ponto. Agora, não é uma promessa, sabe? Qualquer pessoa pode ser um tarólogo ou precisa ser um médium ou alguém mais espiritualizado, assim? Qualquer pessoa. O tarô, a astrologia são estudos técnicos, inclusive. Então, você não precisa sentir que tem um dom, nem ser médium, nem ser espiritualizado. Mas o tarô, por exemplo, ele abre a sua espiritualidade,
é uma forma das pessoas abrirem, né, o campo espiritual dela, porque você se conecta muito com a espiritualidade trabalhando com o tarô. E também, se você tem vontade, se você sente uma curiosidade, é porque você já tem um chamado, sabe? Não tem erro. E como que a tecnologia hoje ajuda vocês a continuar com essa missão que é assim, milenar, né? O tarô e a astrologia são, posso dizer, profissões antigas, né? Como que a tecnologia hoje, então, ajuda vocês a perpetuar esse conhecimento? Então, eu acredito que é pela divulgação mesmo, sabe? Por mais que tenha muitos memes e tudo mais, muita zoeira, isso tudo ajuda a colocar no inconsciente das pessoas e a lembrar que existe isso. Existe muita zoeira enquanto isso? Existe sim. Mas é até engraçado algumas, eu acho, me divirto. E assim, então eu acho que ajuda a mostrar que, tipo assim, olha, existe isso, a gente existe, a gente tá vivo, sabe? Essa técnica existe, entende? Então eu acho que é muito bom, é muito válido essa divulgação, porque gera uma curiosidade. E na sua opinião, por que as pessoas têm tanto preconceito com a astrologia e o tarô? Eu acredito que é pela questão das religiões, principalmente. Você acha que as religiões ajudam a tipo, demonizar essa cultura? Demais, demais, é muita hipocrisia. Jesus foi achado por 3 astrólogos. Os 3 reis magos são 3 astrólogos. E crucificam a gente, sabe? Então, tipo Eles seguiram uma estrela até Jesus, né? Sim, o que o astrólogo faz? Ele vê o céu e vê o que vai acontecer. Então, literalmente, eles são astrólogos. Isso tá provado já na história. Tanto que eles falam, né, que vai nascer o rei, né, dos judeus. É verdade, eles olharam a astrologia e deram como que eu posso dizer, a previsão, né? Sim, porque naquela época a astrologia é uma coisa que só os reis tinham acesso. Gente, eu não tinha pensado por esse lado. Sim, tanto que o dia dos reis magos é o dia do astrólogo. A igreja tem medo, então, das pessoas terem esse conhecimento e decidiram, então, demonizar esse tipo de trabalho. Exatamente, porque quando a igreja demonizou isso, ela se apropriou também, por causa que a igreja católica, se você for nessas igrejas mais antigas, das catedrais, tem vários simbolismos astrológicos. Só quem tinha acesso era a igreja. Eu sempre vejo aqueles vitrais, aquelas grandes catedral, como se fosse cartas de tarô. Parece desenhos de tarô, né? Aqueles vitrais. Mas são também, porque o que acontece, até para o tarô poder ser colocado, tiveram que colocar o rei de copas, o rei de paus, o papa, o diabo sendo a carta ruim, por causa da influência da igreja e da monarquia. Que loucura. Então, para o tarô sobreviver, ele teve que fazer isso. A astrologia ela foi ocultada da população. Só a igreja tinha acesso, né, a monarquia e a maçonaria. Aí na Revolução Industrial, a maçonaria resolveu jogar tipo no ventilador. Porque foi a oportunidade tudo, tipo assim, vou contar tudo agora e já é. Foi a oportunidade de poderem colocar de volta essa prática, sabe, na luz de novo. Porque senão talvez estivesse até hoje meio que ocultada. Por quê? Porque é poder. Você tem total poder, você consegue ver se a personalidade da pessoa, você consegue ter uma previsão das coisas. Você fica anos à luz na frente, sabe? Se você tem esse conhecimento. Tirei muitas dúvidas hoje, gostei. André, a gente sabe que fora todo o conteúdo, que não é pouco, que você posta lá nas redes sociais, você também ministra um curso, né? Você quer falar um pouquinho pra gente desse curso? Eu tenho um curso de formação em tarô. Então, eu ensino do básico até o avançado para quem quer se formar, né, como tarólogo, como taróloga e trabalhar com tarô. Então, eu coloco toda a minha técnica mesmo, a parte prática do tarô,
onde eu ensino como a pessoa vai conseguir ler qualquer carta em qualquer situação, com técnica, sem precisar ter um dom especial nem nada. É um curso muito bacana, que eu fiz com muito carinho. Meus alunos são incríveis. Eu falo que meus alunos não erram, porque não erram mesmo, porque é tudo baseado em uma técnica mesmo. Então, ele está disponível para quem quiser ter acesso, né? É só entrar lá no meu perfil, me chamar, conversar comigo, e a gente consegue desenrolar. Eu entendo o caso da pessoa, entendo a situação dela, o momento dela. Eu gosto muito de ter essa conversa com as pessoas, né? Antes de mais nada. Então, eu gosto muito de divulgar o tarô e de ensinar o tarô. É uma paixão que eu tenho, que eu descobri, que é uma ferramenta que tem que ser passada. Eu acho que todo mundo poderia ter acesso. Então, para as pessoas que se interessarem em fazer o seu curso, é só entrar lá no Astro André Souza e te enviar um direct, e você mostra para ela realmente como que é feito. É online, é presencial? Sim, é online, pela plataforma Eduz atualmente. As aulas são gravadas, né? E a pessoa ela tem também um grupo onde ela pode participar para tirar todas as dúvidas dela diretamente comigo e com os alunos. Ela fica totalmente assessorada, né? Não é uma coisa simples de que a pessoa vai lá e faz um curso sem ter com quem tirar dúvidas, com quem perguntar, com quem pegar confiança. Não, eu tenho todo esse acompanhamento e esse cuidado. Os cursos, você tem todo um trabalho que você coloca lá os conselhos da semana, do dia no Instagram, né? Então as pessoas que se interessarem em conhecer um pouquinho mais o trabalho do André, gente, é só entrar lá no Astro André Souza no Instagram e seguir ele, porque tem muito conteúdo legal lá. Você posta quase todos os dias, não é? Sim, eu até dei um pouco de pausa, assim, porque eu tava com muitos atendimentos e os alunos, né? Mas aí eu já tô agora com uma equipe que tá cuidando novamente do meu conteúdo, então vai ter mais conteúdo ainda. Eu tenho um grupo de horóscopo no WhatsApp também, para as pessoas que quiserem ter um horóscopo diário entrar. Então tá bem legal, tá bem dinâmico, e cada vez tem mais conteúdo e vai ter mais coisa. André, geralmente eu faço uma pergunta para todos os nossos convidados, e agora eu quero saber a sua opinião pessoal e profissional também, que é o seguinte: na vida que a gente está, nessa vida tão corrida que a gente está passando, depois de uma grande pandemia que a gente vem saindo, na sua visão, André, qual seria hoje o grande mal da humanidade? Eu acho que o mal da humanidade sempre vai ser o egoísmo, né? Eu não vejo, não existe nada que o ser humano não faça que não tenha uma razão egoísta por trás. E isso inclui até mim mesmo e qualquer outra pessoa. Eu não vejo nenhum movimento do ser humano sem ser de forma egoísta. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender muito ainda, sabe? E existe realmente, agora é uma pergunta assim, bem de curioso mesmo, ou é um tabu? Existe de verdade um ritual da prosperidade? Existe vários. Sério? Não é tabu? Não é tipo assim, uma promessa de milagre? Existe mesmo? Existe vários, mas não no sentido de que você faz isso que você vai ter a garantia que vai dar certo. Isso não existe. Mas existe tanto você trabalhar com questões mágicas para isso, e também no sentido de atitudes. O meu ritual de prosperidade é acordar cedo e trabalhar, por exemplo. Faço todo dia. Então. Boa, gostei. As pessoas não percebem que isso é um ritual de prosperidade, né? Não, o meu ritual de prosperidade é ter organização nas minhas finanças, é não ficar devendo pra ninguém, é honrar com as minhas contas, não fazer mais contas se eu sei que eu não posso pagar, se eu sei que eu tô devendo pra alguém. Então, isso já é em si um ritual, mas energeticamente falando, existem muitas ferramentas que a gente pode sim trabalhar para desbloquear questões voltadas a isso. A astrologia mostra, o tarô aconselha. Existem ferramentas, a mesa radiônica, banhos energéticos, ervas, que ajudam e estimulam a gente a conseguir atrair energias positivas. Então, isso também existe sim. Mas, como eu falei, não são promessas. Se a pessoa não fizer a parte dela, de nada adianta. A gente faz todo um trabalho de prosperidade contigo. Aí você
fica deitado na cama esperando o dinheiro chegar. Não vai chegar, sabe? E as pessoas não veem assim, né? As pessoas falam, fiz o ritual, amanhã vai chegar pelo correio 100 mil na minha conta. Né, entendeu? Já aconteceu de eu fazer alguns movimentos com os clientes, que isso aconteceu com eles, mas ela porque já tinha coisas encaminhadas. Eu atendi uma cliente que ela queria... ela estava com o processo na justiça travado, e aí pediu para mim mexer nas energias para isso. Eu mexi, acho que deu 2 dias, caiu os 100 mil do processo na conta dela, sabe? Mas era uma coisa que já estava toda em andamento. E ela tinha que ganhar aquilo, era justo que ela ganhasse aquilo. Não foi um milagre, entende? Não aconteceu um milagre espontaneamente. Aquilo dali já estava para ela. A gente só desbloqueou algumas energias e pronto, acelerou o processo, digamos. Mas não existe mesmo, tipo, a gente faz um trabalho super bacana e a pessoa não se movimenta, não faz nada. Muitas vezes a gente usa de energias, de magia, para dar estímulos para o nosso inconsciente, para nossa mente entender que a gente tem que fazer alguma coisa. E aí a pessoa vai lá e se movimenta e faz, entende? Se você realmente abriu minha mente muito hoje, eu tenho certeza que também abriu a mente das pessoas que estão nos escutando hoje. Eu tô aqui assim, pensando. Porque realmente você falou de uma forma com que a gente não está acostumado a escutar. Então, geralmente, quando as pessoas falam astrólogo, tarólogo, a gente tem essa visão desse misticismo, né, dessa magia. Mas você foi completamente racional pra gente. E isso fez com que, poxa, abriu a mente para pensar e refletir a partir de hoje, porque ninguém fala que o ritual da prosperidade é você levantar cedo e trabalhar, não pagar suas contas em dia, economizar. Ninguém fala isso. Você melhor, chegou e falou, é o melhor ritual verdadeiro. E assim, mas a gente não pensa nisso. A gente pensa que a gente faz isso com tanta tão automático hoje em dia, porque a gente nem imagina que isso é um ritual que a gente faz todos os dias. Levantar, trabalhar, ter um bom dia de emprego, que isso é um ritual de trabalho. É um ritual de prosperidade. Gente, eu tô chocado. Falando em banhos energéticos, Tereza Cristina, nossa bruxinha querida da Wicca, volta para a Sociedade Paranormal só com episódios de banhos energéticos. Então, se você quiser conhecer vários tipos de banho para você aumentar a sua energia, banho para limpar a casa, Tereza Cristina vai vir, a nossa bruxinha do coração, para ensinar vários tipos de banho. Então aguardem que em breve ela está voltando. E André, quando o papo é bom, dura pouco, a gente está chegando no fim do nosso episódio. Já de início, assim, eu queria te agradecer de coração mesmo, gratidão por você ter aceitado. Eu fiz o convite para você porque eu sabia que seria incrível quando eu te conheci, porque o Sociedade Paranormal tem eu acredito que todo mundo que passa por aqui tem um propósito. As pessoas são enviadas para mim. Quando eu vi o seu perfil, eu me apaixonei pelo seu trabalho, me apaixonei pela sua forma de comunicar, e aqui não foi diferente. Pelo contrário, você me surpreendeu muito. E assim, gratidão de verdade, parabéns pelo trabalho, parabéns pelas atitudes que você expressa lá no seu Instagram, e assim, a gente vê que realmente você ajuda as pessoas, que é uma pessoa muito séria, que faz com o coração e porque ama. E a gente precisa desses tipos de pessoas. Isso é muito legal, porque a gente mostra que agora as pessoas que tenham vontade de fazer um mapa astral, de consultar um tarô, já sabe a quem procurar, que é uma pessoa séria, que é o André, que a gente super recomenda. Então, gratidão por você ter aceitado fazer parte da nossa família hoje nesse episódio. Eu que agradeço, me sinto honrado também pelos elogios, e muito obrigado novamente por ter me procurado, por ter me achado, né, e ter me escolhido no meio de um monte de gente. É o destino, é o universo, a gente acredita agora no universo. Eu não tenho como dizer que não, porque realmente tudo pra mim é o destino. O universo conspira e o universo traz, e a gente agradece ao universo e agradece a você por esse papo incrível. Lembrando que você que está aí nos escutando aqui no Spotify, que gostou desse papo e conhece alguém que tem super preconceito, tabus em relação à astrologia e ao tarô,
manda esse áudio, mostra assim, olha, tá vendo? Não é tudo isso que você falou, não, você está sendo enganado, porque eu tenho certeza que essa é a nossa função aqui, desmistificar os tabus da sociedade. Lembrando que você também pode nos acompanhar lá no Instagram, no Sócio Paranormal, e você pode sugerir o seu convidado e temas e tudo mais, porque lá tem muito conteúdo legal para você. Lembrando de seguir também o André, lá no Astro André Souza, que tem muito conteúdo legal para você. E a gente vai ficando por aqui, viu, gente? O assunto é bom, eu tinha muito mais perguntas para fazer, mas já fica um convite para o André voltar para a gente falar mais sobre astrologia e tarô. O que você acha, André? Claro, só me chamar. Aí, ó, então tem uma promessa de volta, a gente marca essa volta em breve, e a gente pode fazer uma volta, tipo, com perguntas dos nossos seguidores? O que você acha? Pode sim. Seria legal, né? Pode, sim, então... é mais dinâmico, né? Perguntar a curiosidade do pessoal. Sim, então, olha, gente, na volta a gente abre uma caixinha de perguntas para vocês perguntarem pro André aqui. A gente vai fazer todas as perguntas que estiverem lá nas caixinhas para ele. E o Sociedade Paranormal vai ficando por aqui. A gente agradece você que está aqui com a gente até agora. E é claro que a gente tem um encontro marcado na semana que vem com mais um episódio para desmistificar os mistérios da nossa sociedade. Eu te espero. Fique com Deus. Um grande beijo e até lá, gente. Tchau!